palestrante, mentora de coaches e mãe. Em 2008, criou o primeiro programa brasileiro de coaching de carreira online para mulheres, o PIC Coaching Palestrante Internacional de Liderança Feminina. Ela já foi vista por milhares de pessoas, inclusive em Portugal e no Japão. Facilitadora da Rede Mulher Empreendedora para o programa Women Will no Google, nos temas liderança feminina e comunicação assertiva, com o tema Fale como uma líder. Eu apresento para vocês Priscila de Sá. Vem para cá. Seja muito bem-vinda, Priscila. Obrigada. Gente, eu quero agradecer demais a Cláudia e a Sandra. É uma honra e uma alegria estar aqui. Não só para falar para vocês que tem uma missão super estratégica nas organizações hoje em dia, mas também porque cada oportunidade de ter um evento presencial depois da pandemia, que a gente só viu as pessoas em quadradinho, é uma alegria, né? Eu faço o dia da noiva, eu faço pancake, eu faço máscara na véspera, eu super valorizo, né? Que bom a gente valorizar essas oportunidades de estar junto, de fazer networking. Mulheres têm uma missão multiplicadora e um talento multiplicador. Foi assim que a humanidade chegou onde chegou. Porque a gente tinha a função nas tribos de se relacionar com as tribos vizinhas, né? De trocar e assim garantir a segurança das crianças que garantiram a evolução da espécie humana. E é engraçado que quando a gente é criança, a gente é punida exatamente por isso. Por fazer networking, por conversar no fundo da sala. Aquilo que a gente faz de melhor. E a gente acha que a vida adulta é só trabalho. E que todo o tempo que a gente usa para se capacitar, para estudar e para se relacionar com outras pessoas é o tempo roubado da nossa profissão e da nossa família. E é bom vocês estarem aqui. Vocês estão aqui, parabéns por estarem aqui, vocês estão na pista de alta velocidade, mas muitas deixaram de vir por achar, eu não posso perder um sábado inteiro em vez de estar com a minha família. E vocês estão aqui sabendo que vocês vão sair daqui mulheres melhores, mais preparadas, mais capacitadas e com o saco menos cheio, porque passaram o dia inteiro longe da rotina de casa. Vocês vão voltar achando todo mundo lindo, filho, marido, vó, cachorro, gato, não é? É assim, isso é bom, é o poder dos eventos. E que bom estar de volta com esse poder dos eventos. Gente, eu preciso muito que vocês deem uma salva de palmas para a Sandra e para a Cláudia, porque vocês não sabem o que é organizar uma encrenca dessa. Tem que ser muito apaixonada por encrenca. Tem que ser muito apaixonada por encrenca, tem que ser muito apaixonada por dor de cabeça para se dispor a organizar um evento. É verdade. E há mais de 2 anos elas estão esperando por esse momento. E que bom que a gente pode contar com pessoas e mulheres que abraçam encrencas. A minha missão aqui hoje, gente, sabe o que é? A minha missão aqui hoje é ajudar a consolidar uma virada de chave. Eu sei que vocês já fizeram, por isso que vocês estão aqui, mas que a gente sempre precisa se manter alerta a respeito. Que é, todas nós, pela nossa idade, se já passamos dos 30, tem alguém com menos de 30 aqui? Ai, bebê! Que bom! Mas todas nós que já passamos dos 30, nascemos sob o seguinte drive: manda quem pode, obedece quem tem juízo. É ou não é? Não é? E vocês, pela própria missão do secretariado, que é o suporte, que é o servir, aprenderam que servir não tem nada a ver com liderar, né? Vocês aprenderam a ver a liderança como um lugar de autoridade, um lugar de poder, um lugar de comando, que nem de longe era de vocês. Só que hoje as coisas estão começando a mudar, e estão mudando. O que significa que o que vocês entendiam como os líderes que comandavam, estão tendo que se tornar servidores. E vocês que foram talhadas para servir, estão tendo que liderar. Que mundo louco esse nosso, não é não? E um dos instrumentos da liderança, gente, é a fala, é a comunicação. Então, o meu desejo hoje é que vocês saiam daqui mais seguras para se posicionar, porque isso vai ser cobrado de vocês, tá? E cá para nós, isso é o nosso natural. Nosso estado natural é falar para liderar. Eu vou mostrar para vocês como e por quê. Vamos lá, quero ver se
Ih, eu fiz besteira. Exatamente o que o Matheus falou para eu não fazer, eu fiz. E agora, Matheus, Vinícius? O homem que é uma dupla sertaneja num só. Matheus Vinícius. Obrigada, querido. Ó, eu tenho 5 afirmações aqui. Eu quero que vocês vão marcando 10 pontinhos para cada uma que fizer sentido que se aplicar ao seu caso, beleza? Primeira afirmação. Você sente que você precisa repetir as instruções para as coisas acontecerem? Se você não falar 1000 vezes a mesma coisa, as coisas não acontecem? Fala com o marido. Só com o marido. Sabe o que eu aprendi? Como é que você chama? Astrid, sabe o que eu aprendi? Que quando... Enfim, né? Então você não precisa mais repetir, né, Astrid? Mas caso você, tá gata, arrume outro, eu aprendi o seguinte: quando as pessoas não escutam, você mostra. Não é não? Então, vamos lá. Segunda, quando alguém reforça o que você disse, as pessoas te respeitam mais, você fala, nada acontece. Aí alguém reforça aquilo que você falou, repete exatamente o que você falou, aí assim as pessoas, boa ideia. Isso acontece com você? Terceira afirmativa. Alguém já disse o mesmo que você numa reunião, num evento, e levou o crédito pela ideia? Gente, tem pior corno que essa? Não tem. Roubo de ideia, não é? Como é que você chama? Jefferson, amigo. Isso é dele. Vamos lá. Quarta pergunta. Falar no microfone é intimidador? Você está no evento, pela organização, e te dá um microfone e você fala, não precisa não. Eu estou pertinho, as pessoas vão me ouvir. Aí você arregaça suas pregas vocais só para não ter que pegar o microfone. Vamos lá, quinta. Você é interrompida como se já tivesse concluído a sua fala, você não pode nem respirar quando vai falar. Porque senão alguém já acha, já deduz que sabe o que você vai falar, já deduz o que você pensou e traduz o seu pensamento. Sempre tem alguém bem disposto a traduzir o seu pensamento. Quem marcou 50 pontos? Os 5 itens. Alguém? Quem marcou 50? Vem cá. A gente está treinando coragem, gente. Está treinando coragem. Vem, sobe aqui. Vai vir nas alturas. Como é que você chama? Solange. Solange, dá uma olhada ali nas afirmativas e me diz qual que dói mais. Quando eu sou interrompida, como se eu tivesse concluído a minha fala. Ai, que raiva que dá. Eu tô falando e a pessoa interrompendo, eu falando e a pessoa interrompendo. E aí, o que você faz? Fico com raiva, né? Mas você não fala nada? Você só fica sofrendo? Volta com dor de barriga? Fica vermelha, mas não fala. Não, eu espero a pessoa, né? Me interromper e tal, depois eu posso continuar falando. Eu posso falar ou não? Vamos combinar uma coisa, Solange. Da próxima vez que alguém te interromper, você vai falar o seguinte: olha, quando eu falo, eu costumo respirar. E minhas vírgulas são um pouco longas. Então, quando eu terminar, eu falo câmbio. Aí você pode dizer o que você estiver pensando. Mas enquanto eu não falar câmbio, é porque eu não terminei. Então, vamos lá, Solange, vamos treinar. Vamos lá, faz conta que aqui o pessoal te interrompe. Você vai virar e você vai falar assim: eu costumo falar e fazer pausa. Eu costumo falar e fazer pausa. E respirar. Enquanto eu não falar câmbio, é porque eu não terminei. Doeu? Palmas para Solange! Solange! Não, fica aqui, não foge. Continua. Solange, olha só, a gente precisa premiar a coragem e a iniciativa. Então, como a Solange foi a primeira a se dispor a subir aqui e servir de exemplo didático para vocês, eu vou dar para ela o meu curso, Você Speaker, que são 5 cursos. A gente tem que premiar a coragem. Eu preciso pegar curso. Olha só, agora você vai ter a obrigação de virar palestrante, Solange. É um curso de roteiro de palestra, performance de palco, perder medo de falar em público, criar storytelling e vender a primeira palestra.
Solange, você já teria uma ideia, se você fosse palestrar sobre que assunto seria? Malandra! Escondendo o jogo da gente! Posso ceder para alguém nesses cursos? Você não vai querer? Porque eu acho que não é justo. Eu já não sou professora, sou palestrante, eu sou escritora. Então, não. Eu vou ter dica para quem que você quer dar. Sorteio? Tá bom, bora sortear. Como é que a gente faz isso? Eu não tenho os papelinhos. A gente veio aqui, ó. Ah, então tá bom. Então pode colocar aí o voucher que você explica. Obrigada pela sua generosidade mais uma vez. E me chama para essa próxima palestra que eu vou lá te aplaudir. Tá bom? Gente, bacana, muito gostoso. Gente, essas situações acontecem, sabe por quê? Porque o mundo rejeita a voz feminina. E aí vocês vão falar, que exagero, né? Nossa, mas perseguição, vitimismo. Imagina que o mundo rejeita a voz feminina. Vamos ver historicamente, né? Sankofa, como a gente aprendeu com o Huber, vamos ver historicamente que rejeição de voz feminina é essa? Olha só, um exemplo. No Comitê Olímpico do Japão, o chefe do Comitê Olímpico, ele foi demitido do cargo porque ele disse essa palavra a respeito das reuniões para o Comitê Olímpico que ele fazia. Se você aumenta o número de membros executivos femininos e se seu tempo de palavra não estiver limitado em certa medida, terão dificuldade para terminar, o que é irritante. Ou seja, ele falou que fazer reuniões com mulheres é irritante. Foi demitido por isso. Guardem essa informação do Comitê Olímpico do Japão, que mais para frente vocês vão dar risada para ver como o efeito borboleta é real. No esporte, né, a respeito da Isabelle Moraes, que é narradora de futebol, a voz dela é muito estridente. Não dá para ouvir jogo narrado por mulher. Futebol simplesmente não combina com narração feminina. É estranho. A voz feminina nas empresas. Olha que pesquisa interessante da Universidade de Duke dos Estados Unidos. Depois de analisar o timbre de voz de 792 diretores, todos homens, das companhias responsáveis por 90% do mercado de ações norte-americano, concluiu que os cargos mais altos na hierarquia das empresas tendem a ser ocupados por homens com vozes mais graves. Todas elas políticas, e aí não tem diferença de partido ou ideologia, tá? 4 exemplos de mulheres da política que engrossaram a voz ao chegar ao poder. E não foi porque elas estavam tomando anabolizante, foi porque elas não queriam ser engolidas pelo sistema político masculino. O que isso revela para a gente? Olha só, a voz feminina nas buscas. Isso daí é um mecanismo de busca de imagens do Canva, que é uma plataforma de design para amadores, para não designers. Quando você coloca men speaking, tem aí imagens de homens falando em reuniões, de homens conversando no telefone. Quando você coloca woman speaking, tem mulheres fazendo sinal, assim como se estivesse contando um segredo, uma fofoca, ou gritando histérica ao telefone. Enfim, quando uma mulher fala, ela é associada a alguém. Tagarela, falante, fofoqueira, prolixa, né? E o que é mais engraçado, gente, é que a primeira voz que todos os seres humanos, sem exceção, escutaram foi uma voz feminina. Que estranheza é essa que pode a nossa voz causar para as pessoas, né? Olha que interessante isso. Isso vem da Grécia Antiga. Penélope é aquela mulher de Ulisses que na Odisseia ele foi batalhar, foi guerrear, e ela ficou em casa. E ela não sabia se ele estava vivo ou não, porque ele estava ali nas batalhas dele, nunca que voltava para casa. E aí começaram a se acumular pretendentes, né? Todos eles iam lá, chavecavam lá, seu marido não vai voltar. Me aceita, fica comigo, casa comigo, vamos fazer aí tipo no fubá. E ela fazia o quê? Ela falou, não, eu vou ficar tecendo um tapete, quando eu terminar o tapete, eu decido quem vai ser meu futuro marido. E com isso ela enrolava os pretendentes, na esperança de que o Ulisses voltasse. A Penélope tinha um filho, adolescente. E um dia esse filho recebeu alguns amigos e eles estavam ouvindo músicas, estavam tocando músicas e conversando. E ela pediu para eles fazerem menos barulho. Então ele, o Telêmaco, o filho dela, adolescente, falou para ela, mãe, volte para os seus aposentos e retome seu próprio trabalho, o tear e a roca. Discursos são coisas de homens, de todos os homens, pois meu é o poder nesta casa. Na Grécia Antiga, a maturidade ou a vida adulta, a maioridade de um garoto, se dava a partir do momento em que ele mandava a mãe ou uma mulher calar a boca.
O silenciamento das mulheres é o passaporte para a vida adulta dos garotos, desde a Grécia Antiga. E o que acontece? De novo, Mateus Vinícius. Obrigada, meu querido. E o que acontece quando uma menina fala com uma líder? O que acontece quando você levanta a mão na sala de aula, lá pelos seus 8 anos de idade? Te chamam de tagarela, de exibida, de fuxiqueira, de sem noção? Ah, só falta pôr uma melancia no pescoço. Olha, você vai ficar sozinha, hein? Homem nenhum gosta de mulher assim, mandona. Ah, você é muito metida. Ninguém vai querer saber de você. E aí, gente, acontece que na vida adulta e na nossa profissão, nós somos cobradas por uma competência que nos ensinaram a desaprender ao longo de toda uma vida, que é falar. Está fazendo sentido isso para vocês? Em algum momento vocês estão se reconhecendo nisso aqui? Sim. Né? Legal, que bom. Então, o que a gente precisa trabalhar hoje, né, nesse lugar cada vez mais estratégico que o secretariado está assumindo, em termos de comunicação? Me digam se faz sentido. O que a gente vai falar daqui para frente, para a gente destravar? Primeiro, como falar não. É uma grande dificuldade para nós mulheres e muito para vocês, que são promovidas quanto mais desejos alheios vocês conseguem atender. Como falar não? Segundo, como eliminar 3 vícios do discurso. Vocês vão ver quais são esses vícios do discurso. Terceiro, táticas de visibilidade em reuniões, porque não é comum uma mulher estar numa reunião e achar que ela está ali só para fazer, né, um relatório, uma ata ou servir cafezinho. Não que isso sejam funções menores, mas enquanto ela está distraída com o servir, ela pode esquecer o que ela planejou de falar, né? Então prejudica sim a participação. Quarto, o que a gente pode fazer quando dá um apagão, um esquecimento? Você estava lá com todo, né, Solange? Você estava lá com todo o seu texto preparado, mas você já está preparada, nervosa, você sabe que você vai ser interrompida e isso está te tirando a concentração, você de repente tem um apagão e esquece o que você vai falar. Como é que você lida com o apagão? E como fazer um relato pessoal? Sabe por quê? Pessoas de sucesso frequentemente são chamadas para compartilhar a sua experiência. Vocês são mulheres experientes, vocês são mulheres que estão crescendo e cada vez mais alcançando responsabilidades, postos de destaque. Cedo ou tarde vocês serão chamadas, se é que já não foram, para compartilhar a experiência de vocês, né? Exemplo aqui, minhas 2 maravilhosas, a Lucimara e a Betinha, são 2 alunas minhas, que absolutamente não precisavam de mim para nada. Meio tarde para eu revelar isso. Mas que estão tendo essa função de influenciadoras dentro do secretariado, né? Então, a liderança cada vez mais é uma liderança influenciadora. É legal aprender isso aqui? Vocês querem continuar? Sim. Bora? Vamos na massa? Beleza, então vamos lá. Como é que a gente fala não? Sem causar climão, sem causar desconforto. Gente, o não que dá problema pra gente, o não que cria barreiras na comunicação com as outras pessoas, é o não sem contexto. O que é o não sem contexto? É o não porque não. Fala com uma criança pequena, não porque não. O que ela vai falar? Porque não é resposta, mãe! Vai? Vai. Então, por quê? Ela vai insistir até você explicar o porquê do não. O não que cria muros, o não que separa pessoas, é o não sem contexto. Então, o que a gente tem que fazer? Dar contexto para o não ser melhor recebido, ser mais fácil de dizer e ser mais fácil para outra pessoa receber. O primeiro contexto do não é o agora. Se o momento não é oportuno, fala assim, olha, adoraria te ajudar, mas agora eu não posso. Pode ser amanhã, pode ser depois, pode ser quinta-feira, pode ser mês que vem. Quando você fala não agora, reforçando o agora tem mais peso que a palavra não. E com isso você deixa as portas da comunicação abertas para a pessoa negociar o melhor momento de fazer isso. Então, quando você sente que deveria falar não para uma demanda que é conflitante com outra prioridade, isso para a vida pessoal e profissional, você pensa, o problema é um momento, não é? Eu até posso fazer isso, mas agora não é a melhor hora. Circunscreve e fala, agora eu não posso. Sabe? Então, agora, nós vamos treinar? Em vez de falar, não, vocês vão falar, agora. E agora. 1, 2, 3, o coro é que consegue. 1, 2, 3,
Isso, muito bem. Quando o problema é você. Você não é a melhor pessoa para fazer aquilo. Eu tenho certeza que já aconteceu com vocês. Já apareceu uma demanda que era para alguém mais júnior. Poxa, existe alguém que é a pessoa responsável por pedir a comida do fulano. Mas o fulano sim, porque é você que tem que pedir a comida dele. Que é você que tem que preparar o lanchinho dele. Que é você que tem que marcar a consulta dele, buscar o filho dele na escola, né, ir na reunião no colégio das crianças ou qualquer outra demanda que não é para você. Tem alguém designado para isso. Aí muda o argumento, muda o contexto. Aí não é mais o agora, não. É eu não. Mas conheço alguém, tem alguém mais adequado, mais indicado para fazer isso. Toda vez que a gente aceita uma função, uma tarefa, que não é nossa função, a gente está roubando a empresa. Porque a gente tem um job description. Percebe? A gente tem uma qualificação. Toda vez que existe um desvio de função para ser legal, você está ferrando alguém. No mínimo, você está deixando de dar oportunidade para quem precisa desempenhar e se desenvolver naquilo fazer. Né? Então, o que aparentemente é ser legal, no fundo não é. Nem com você, nem com as outras pessoas. Então, vamos treinar o eu não. Vamos lá, coro, Exposec. 1, 2, 3. Eu não. Oi, também. Do eu? Não. Ah, que bom. Para mim, vocês dizem não com facilidade, né? Ah, malandra. Terceiro contexto é quando a tarefa em si é inadequada. Sabe aquela coisa? Ah, conta uma mentirinha. Conta uma mentirinha e ainda vamos piorar. Vamos piorar o texto, né? Conta uma mentirinha branca. Não vai doer. Conta uma mentirinha, esse cliente chato, fornecedor chato. Conta uma mentirinha branca para ele. Complicado, né? Quem é que fica com fama de filha da mãe? Você. Né? E, gente, é você que está carregando essa reputação de quem aceita tudo, de quem aceita qualquer coisa e de quem viola os próprios princípios, né? Então, olha, isso eu não posso fazer. Eu posso explicar o real motivo de não podermos atender essa pessoa. Ou eu posso encaminhar essa pessoa para uma área mais preparada. Ou eu posso despachar a pessoa sem explicação nenhuma também, porque é nosso direito. Mas mentira eu não vou contar. Isso me fere, isso fere meus olhos. Isso não. Vamos treinar isso, não? Vamos lá, coro Exposec. 1, 2, 3. Isso não! Ah, muito bem. Vocês são muito boas nisso. Vocês não têm dificuldade nenhuma de falar não. Estou com dó dos maridos hoje. Vocês vão chegar em casa tudo treinando. Isso não. Ah, que legal. Menos a Astrid. A Astrid vai arrumar um namorado agora só para treinar o não com ele, né, Astrid? Vamos fazer uma campanha para Astrid. Vamos criar um perfil para Astrid. Tá linda, maravilhosa aí. Cabelão poderoso. Vamos lá. Gente, chega. Gente, com essa febre 84, que a gente... qual é o segredo, Astrid? Conta pra gente. Aí desdobra. Desdobra mais ainda, a gente gastando com Lancome. Astrid, maravilhosa. Parabéns. O capítulo não está mais simples agora. Quando você contextualiza, você coloca a perspectiva, não fecha as portas da relação, certo? Vamos lá para o próximo item que eu prometi para vocês. Os 3 vícios do discurso. E esses 3 vícios são muito femininos, tá? Porque tem muito a ver com toda a desprogramação que a gente recebeu para não se expor, para não falar em público. São esses 3 vícios. Eu vou falar um pouquinho. Quem começa falando, eu vou falar um pouquinho. É o que eu mais vejo, gente, quando eu vou ver palestrante. Eu não vejo palestrante homem chegando falando que vai falar um pouquinho. Eu vejo palestrante mulher. Oi, hoje eu vou falar um pouquinho. Como que pedindo permissão e desculpa por estar naquele lugar, né? O segundo é, eu tô bem nervosa.
É o que eu mais vejo comigo, mulher falando. Se justificando, precisando dizer que está bem nervosa logo no começo da apresentação. Esse é outro vício. E o terceiro é o medo de parecer assertiva demais e falar, olha, ela fala tudo, faz uma apresentação brilhante, depois fala, olha, eu não tenho todas as respostas, isso não é verdade absoluta. Meio que querendo não assumir aquela posição, a defesa daquele argumento. Já viram isso também? Então, isso acontece muito. São 3 vícios do discurso que são muito a nossa cara, acontecem muito com a gente. E vocês vão entender por quê, o que isso revela no fundo. E qual a tática de emergência para a gente neutralizar e se livrar desses vícios. Vamos lá, primeiro que eu vou falar um pouquinho. Qual que é o medo oculto da mulher que fala, eu vou falar um pouquinho? Ela tem medo de ser vista como tagarela. Ela tem medo de ser apontada como aquele ministro lá, aquele presidente do Comitê Olímpico do Japão, né? Ih, mulher fala demais. Elas são prolixas. Ih, mulher quando começa a falar não para nunca. Quando pega a palavra não larga nunca mais, né? Então ela tem medo de ser vista como tagarela. Então ela chega avisando que vai ser só um pouquinho, viu? Eu vou incomodar, mas não muito. Você vai ter que me aguentar, mas não é muito. É isso que o subtexto diz. E isso já enfraquece o poder do que quer que a gente vai falar. Isso diminui a gente. Isso apequena a nossa fala. E é por isso que às vezes chega uma pessoa menos competente, diz a mesma coisa que a gente falou e leva os créditos pela nossa ideia. Porque ela falou de uma maneira assertiva. Porque ela falou sem pedir desculpa por estar falando. Né? Então a gente precisa se livrar desse medo oculto. Então, o que a gente precisa virar a chave dentro da nossa cabeça para parar de falar o eu vou falar um pouquinho? Entender que relevância não tem nada a ver com o tempo. Entender que se te colocar ali, naquela posição de falar, é porque você é a pessoa, a melhor pessoa para estar ali falando sobre aquilo. E que a gente precisa se apropriar do nosso palco. Seja ele de que tamanho for. Uma líder sempre tem algo relevante para dizer. Então é isso que a gente precisa pôr na nossa cabeça, não é sobre tempo, é sobre relevância de conteúdo. Eu estou nesse lugar me foi delegado. Esse lugar, então, é meu de direito. E eu tenho que assumir, certo? E aí, o que a gente faz da próxima vez para conter esse impulso natural de, no nervosismo, falar, oi, eu vou falar um pouquinho. Pensa, quanto tempo eu tenho? 5, 10, 20, 1 hora? Então lá, tem 3 minutos, então eu já chego avisando. Pelos próximos 3 minutos, eu vou apresentar as informações necessárias, fundamentais, importantes, para que vocês tomem a melhor decisão, definam o próximo passo e escolham com segurança. Simples assim. Você está anunciando quanto tempo você vai falar e qual é o conteúdo. E nisso você já deixa a tua audiência com uma expectativa positiva e com um senso de realidade de, ela tem 3 minutos, vamos ver se ela vai usar os 3 minutos. Ela tem 30, vamos ver se ela vai usar os 30. Tá mais prático aqui para vocês evitarem o impulso do vou falar um pouquinho, beleza? Então, próximo vício do discurso, que é eu estou um pouco nervosa, estou meio nervosa, ainda dá aquele risinho. Né? Por que a gente faz isso? Né? Eu estou meio nervosa. Por que a gente faz isso, gente? É o medo de parecer segura demais. Toda vez que a gente vê uma mulher segura, a gente fala, quem ela pensa que é? Não é? A gente pensa. O tempo inteiro a gente questiona a percepção que as pessoas têm, principalmente as mulheres, para estarem num lugar de poder, gente. A gente faz isso com outra mulher porque a gente faz isso com a gente. A gente descredibiliza outra mulher porque a gente primeiro tira o nosso próprio crédito. Né? Então, o nosso medo, ao falar, estou nervosa, eu não estou muito acostumada com isso, sabe? Eu nem sou uma pessoa tímida, eu não sou uma pessoa de mimimi. Mas eles insistiram tanto. Eu estou nervosa, gente. Quando tu fala que bonitinha, ela é tímida, que gracinha, que mulher obediente, comportada, servil. E o que isso engrandece a gente? O que isso potencializa a nossa mensagem? Nada. Vira para a colega do lado e fala, isso não serve para nada. Isso não serve para nada. Estou amando esse povo. Porque são muito bons nisso. Então, a gente faz isso, usa isso como tática de defesa para parecer menos arrogante. O que precisa virar? Que chave precisa virar na nossa cabeça? Quando você fala, eu estou meio nervosa, e eu vou dizer para vocês, não tem uma vez que eu suba no palco, eu sou palestrante há mais de 10 anos, já falei para 2.000 pessoas no estádio de futebol. Não tem vez que eu suba no palco que me dê aquele nervosinho miúdo aqui, sabe aquelas coisinhas, aquela revolta.
interior? Então, não tem uma vez. E o dia que der, significa que eu perdi o respeito pelas pessoas para quem eu estou falando. Então, não importa se são 5 ou se são 5 mil. É óbvio que tem que ter uma ansiedade, é óbvio que tem que ter uma angústia, uma expectativa. Né? Isso é sinal de que você está enxergando cada novo público como um desafio de conexão, um desafio de conquista, um desafio de engajamento. Mas a gente não precisa direcionar a atenção das pessoas para aquilo que a gente não quer que elas vejam, que são as rodelas de pizza embaixo do nosso sofá. Não? Né? A gente precisa avisar as pessoas que a gente está nervosa? Não, porque quando você fala, eu estou um pouco nervosa, fatalmente, quem está sentado começa a procurar sinais de nervosismo. Ih, tadinha, está com a boca seca, judiação, está tremendo. Olha como ela sua. Ai, coitada. Fica um misto de torcida para ela parar de passar nervoso e confirmação, né? De que realmente, se ferrou, quem mandou tá lá. Né? A gente é má. A gente é má. A gente é má. E a gente é má principalmente com mulher que se destaca e tem sucesso. Né? Porque quem não faz nada não leva pedrada, é ou não é? Então, não direcione a atenção das pessoas para aquilo que você não quer que elas vejam. A coisa mais importante é a mensagem. Por mais que a palestrante esteja de verde-limão, a coisa mais importante é a mensagem. Entendeu? Então, assim, a coisa mais importante é a mensagem. E outra, quando você fala, eu estou um pouco nervosa, o que acontece? Você aciona a área do nervosismo no seu cérebro. E aí ele acredita e começa a mandar recado para todo o seu sistema de que existe um ambiente hostil contra o qual você tem que lutar ou fugir. A gente liga toda aquela programação ancestral de luta ou fuga. Né? Então, isso não vale a pena. Quando a gente denuncia o nosso nervosismo, a gente está mostrando para as pessoas, e principalmente os nossos gestores, contratantes, ou seja, quem confiou na gente, o quê? Que aquele é o nosso teto. Daí ela não passa. Ela até conseguiu tocar essa reuniãozinha, mas eu não sei. Quando tiver o comitê, quando tiver o conselho, ela não vai dar conta. Olha só como ela está suando, como ela está tremendo por tão pouco. Então, assim, não falem que vocês estão nervosos, porque nunca é um bom negócio para ninguém. Às vezes você tem uma mensagem tão preciosa e isso vai ser desperdiçado. Mão na massa. O que a gente faz na prática para se libertar da necessidade de não parecer segura demais para a nossa audiência? A gente se empodera da nossa mensagem. A gente se apropria da nossa mensagem. A gente desvia ou direciona o foco da nossa audiência para aquilo que a gente precisa que ela preste atenção, que é o conteúdo. E aí você fala, eu estudei, analisei, testei o assunto, mercado, cliente, concorrência, e trouxe para vocês alguns dados interessantes, ou surpreendentes, para que vocês decidam com segurança ou atestem a eficácia do produto. Estou dando um exemplo. Eu estou trazendo para quê? Eu estudei, eu fui atrás das informações, eu fui a pessoa encarregada de descobrir o que vocês não sabem e reportar para vocês o que vocês precisam saber. Quando você fala isso, você está avisando o seu próprio sistema. Você desligou o irracional, você desligou a emoção primitiva e você está ligando o quê? O racional. O racional que fala, eu estudei, eu analisei, eu me preparei, eu tenho poder, eu tenho autorização, permissão para estar nesse lugar de quem está transferindo conhecimento e informação. Isso tranquiliza o seu sistema e faz as pessoas falarem, pô, ela fez isso pra gente, então ela deve ter alguma coisa mesmo interessante para dizer. É esse o antídoto, tá? Se você não quer que as emoções te derrubem, reconhece, mas não fale delas em público. Se você está vulnerável, não precisa abrir a sua vulnerabilidade. Às vezes a gente vê pessoas muito treinadas no palco falando de vulnerabilidades, mas não se engana. Essa pessoa pode até falar de vulnerabilidade, ela pode até chorar um pouco. Mas, para ela fazer isso com sucesso, ela não está falando de ferida aberta, ela está falando de cicatriz. Essa é uma diferença fundamental.
Você só deve falar de alguma emoção que pode te derrubar quando ela está digerida, trabalhada. 15 anos de psicanálise em cima. Porque aí você sabe que ela vai ser útil para as pessoas e não despertar piedade, né? Não tem coisa pior do que você estar num lugar de autoridade e as pessoas terem pena de você. É difícil a gente aprender com quem a gente tem pena. Sabe por quê? Porque pena e admiração não ocupam o mesmo lugar. O que mais faz a gente perder tesão em alguém? Sentir pena. Não é? Nós mulheres, nosso tesão é refinado e sofisticado. Né? É pena. Você sente pena de alguém? Acabou o desejo, acabou a atração. Mesma coisa acontece quando você está no lugar de fala. Se as pessoas sentirem pena de você, elas não vão mais aprender com você. Elas podem até se conectar emocionalmente, mas para te pegar no colo, te levar para casa, para beber junto, né? Mas para aprender é diferente. O lugar da transmissão de conhecimento, ele precisa ser um lugar, um ponto acima em termos de elaboração das dores que você está ajudando alguém a resolver, tá? Tá resolvida a questão do meio nervosa? Nunca mais ninguém aqui que vai sair da ExpoSec vai falar que tá meio nervosa ou nervosa completa, combinado? Muito bem. E passem a lição adiante. Se alguém falar meio nervosa, você fala, olha, eu aprendi um truque. Vem aqui, faz isso. Tá bom? Terceiro vício do discurso, gente. O medo de ser dona da verdade. Olha, eu não tenho todas as respostas. Poxa, quantas vezes, principalmente no meio acadêmico, isso é muito comum no meio acadêmico, você vê a palestra de um cientista, uma cientista, né? Ela fala, ela estudou, ela pesquisou, ela abriu 500 barrigas de rato, ela viu milhões de coisas, descobriu um monte de coisa, chega no final, olha, mas isso não é certeza, tá? Eu não pretendo ser dona da verdade. Poxa, então por que eu perdi meu tempo escutando essa mulher até agora? Dá uma sensação de desamparo na tua audiência quando você fala isso. Você está preocupado em não parecer soberba, mas quem está te ouvindo vai falar, perdi meu tempo e não sei se posso levar essa mulher a sério. Então, contenha esse medo de parecer arrogante. Não é porque você está transmitindo o que você sabe que você está dizendo que isso é uma verdade absoluta e irrefutável e não posso aprender mais nada. O que a gente precisa trabalhar na nossa mente? Virar a chave. Diga o que você tem e não o que falta. Quando você fala, eu não tenho todas as respostas, as pessoas focam não nas respostas que você tem. Ela foca no que falta. Ela não tem. Ela é desprovida. Ela não se preparou para essa reunião como deveria. Ela não está pronta para esse projeto. Você comunica déficit. E tudo aquilo que você apresentou, que era super aproveitável, as pessoas desprezam. Porque elas estão focando só no que faltou. Só no que não tem, né? Então, evita essa psicologia reversa. Se você foi designada para estar nesse lugar falando o que você está falando, você é a maior autoridade ali. Ainda que você não seja a definitiva, certo? É aquela velha história, né, gente? A gente sempre pode ajudar quem ainda não chegou onde a gente está. Se você chegou até o nível 3, você pode ajudar quem está até o nível 2. E isso não é ser uma fraude. Isso é ser generoso. Isso é passar adiante aquilo que você recebeu. Então, como é que a gente faz na prática para se libertar do medo de parecer dona da verdade? Ainda estou em busca dessa resposta. Olha a diferença entre eu não tenho resposta, ainda estou em busca dessa resposta. Poxa, mostra que você não se satisfez, você tem algo suficiente para a saída, não está plenamente satisfeita e continua indo atrás. Você está mostrando o que você tem. Perseverança, persistência, garra, boa vontade, determinação, né? Pesquisando as melhores práticas, eu encontrei algo que serviu como ponto de partida para nós. Esse é o jeito de falar que você não está trazendo a solução completa, mas que você vai tirar as pessoas da inércia. Pelo menos quem está te ouvindo ali naquele lugar, naquele momento. E, gente, a gente está lidando com uma quantidade de situações inusitadas desde o começo da pandemia. Isso aqui é o que a gente mais tem que exercitar. Não ter todas as respostas, mas permanecer em busca delas.
É essa competência que as pessoas estão comprando, gente. As pessoas não estão te comprando, te contratando, te promovendo pelo que você sabe hoje, mas pelo potencial de aprender e correr atrás do que falta, daquilo que você ainda precisa. Ou seja, o que a gente vende todos os dias é potencial, não status. Até porque status mais nos atrapalha nos grandes momentos de ruptura mundial. Tá fazendo algum sentido isso que eu estou falando? Sim. Ah, beleza. Então tá bom. Vamos então avançar. O que a gente pode, conselhos práticos, o que a gente pode fazer nas reuniões que vai mudar o nosso jogo nas reuniões? A gente precisa entender, primeiro, sair daquele lugar de suporte, por mais que vocês estejam numa função de suporte. Muitas vezes, vocês são designadas para liderar a reunião. E vocês não lideram a reunião porque o decisor está lá. O decisor delega para vocês marcarem, agendarem, comunicarem às pessoas, se prepararem para a pauta, fornecerem informação para todo mundo e liderar a reunião. Mas vocês ficam com medo de atravessar o decisor, porque ele é o líder ou é o gestor. E aí vocês deixam de liderar a reunião e a reunião desanda. E o que era para durar meia hora, dura 1h30, 2. Quem vai ficar com fama de quem não sabe conduzir reunião? Quem que depois vai ser aquela pessoa que quando envia um invite de reunião, vai ser, ah, meu Deus, sexta-feira, 5h, essa mulher de novo não, né? São vocês. Então, se vocês querem ter uma reputação de quem conduz reunião com assertividade, entendam. Existe diferença entre líder da reunião e decisor da reunião. Vocês podem não ser as donas da palavra final, mas se vocês estão lá para liderar a reunião, vocês têm que conduzir todos para que contribuam para que a palavra final do decisor seja a mais segura e assertiva possível. Mas a missão é de vocês. Então, algumas dicas para a reunião. Use cor. As pessoas tendem a achar que mulher é invisível, né? E vocês, muito pela natureza da profissão, pela função da profissão, né? Toda a trajetória de vocês, foram instruídas a se tornar invisíveis. Até porque ser visível demais é perigoso, é estereotipista, né? É perigoso para vocês ser visível demais, né? É fonte de preconceito, é fonte de comentários. Então, vocês foram treinados para ser invisíveis, mas a verdade é que a gente é um país visual, a gente é um povo visual, nós somos ocidentais e nosso sistema perceptual predominante é a visão. Então, nesse dia da reunião, use uma cor. Não precisa ser vermelho, não. Mas use uma corzinha. Talvez mais do que você esteja habituado. Outra coisa, uma tendência muito nossa, escutar, sentir e depois falar. Isso é sábio, estratégico e nos trouxe até aqui, né? Ajudou a gente a sobreviver. Mas o problema é que o que acontece? Enquanto a gente está escutando, colhendo informações, analisando o cenário, tem alguém louco para falar e essa pessoa pode falar a ideia que está na tua cabeça. E essa é a segunda pior dor de cornos. Quando alguém fala a ideia que só você sabia que estava na sua cabeça, mas ele falou primeiro. É ele que vai levar todos os logos, todos os créditos daquele projeto. Então, fale nos primeiros 10 minutos. Ainda que vocês não tenham segurança se o que vocês têm a propor é a melhor proposta, ainda que vocês ainda precisem coletar informações do ambiente, sentir, né, o clima, para saber se aquela é a melhor ideia, vocês podem pelo menos fazer perguntas ou mostrar o preparativo que vocês fizeram, a lição de casa que vocês fizeram para estar naquela reunião. Isso faz muita diferença. Falar nos 10 primeiros minutos é percebido como uma atitude de liderança. Porque aí vocês podem perceber, se vocês falarem nos primeiros 10 minutos de uma reunião, depois todo mundo vai olhar para vocês como que buscando permissão ou confirmação para aquilo que estão dizendo. Te coloca no lugar de liderança. Se der, se for uma reunião presencial, se senta de frente para o líder da reunião, se a liderança não for de vocês, da reunião. Se senta de frente para o líder, fala para todos, percorre o olhar para todos e para no decisor. Decisor é quem tem o poder de aprovar, não aprovar, liberar verba, não liberar verba, tá? Isso coloca você numa posição de não precisar gritar se tiver muitos homens e se eles forem muito acalorados.
Uma vez eu orientei, quando eu fazia muito coaching de carreira, eu orientei uma mulher, ela era japonesa, uma diretora de compliance, falava baixinho, uma típica japonesa mesmo, delicadinha, franzina, assim, falava baixo. E ela trabalhava com um monte de ogrão, muito uga-uga, os caras grandão mesmo. E eu falei para ela falou, olha, eles não me deixam falar. Eu saio da reunião desgastada, porque eu fico levantando a mão e eles me ignoram. Eu falei, você vai fazer o seguinte, antes deles começarem a falar, no começo da reunião, você vai avisar eles das suas regras. Olha, senhores, eu respeito a opinião de todos aqui, mas existe uma desvantagem em relação ao tom de voz. Eu falo baixo e sou delicada. Quando vocês começam a discutir acaloradamente, eu fico sem chance nenhuma de ser escutada. Então, vai ser o seguinte, se eu levantar a mão e vocês não pararem imediatamente, eu vou subir na cadeira. Se vocês não pararem quando eu subir na cadeira, eu vou subir na mesa. Combinado? Quando ela falou isso, eles ficaram quietos. Ela levantava a mão e eles paravam na mesma hora. Ainda bem que ela não precisou subir na cadeira. Eu estava com medo que isso chegasse a acontecer. Mas nunca precisou. Então, é complicado mesmo. Então, procura falar nos 10 primeiros minutos para você já delimitar o seu espaço de fala, o seu direito de falar aqui naquele ambiente, tá? E se der um apagão, gente, essa tática é muito importante. A gente, por causa do sistema escolar, o que a gente aprendeu? Que pessoa preparada é pessoa que não tem lapso de memória, né? Isso não existe, gente. A gente lida com uma quantidade absurda de informação. Às vezes a gente vai para uma reunião, são milhões de dados, milhões de nomes. É normal a gente esquecer. Quem teve Covid, então, mais ainda. Né? Dá um... Você fala, oi, onde eu estou? Mesmo que eu estou, para onde eu vou? Direto da isso. Então, tem uma coisa que a gente faz quando a gente esquece o que ia falar e que nos derruba. Que é, esqueci. Peraí, o que eu ia falar mesmo? Ai, desculpa, gente, eu me perdi. Esqueci o que eu ia dizer. Ai, deu branco. Quando você fala isso, a pessoa que já está procurando pelo novo, ela vai usar isso como pretexto para te descredibilizar, falar que você... tá vendo? Ó, se passou dos 40, aí a menopausa faz isso mesmo. Não é? Faz isso. Então, o que você pode fazer de mais produtivo quando tiver um apagão? Simples assim, gente. Eu tenho tanta coisa importante para falar para vocês. Deixa eu só dar uma olhada se eu não estou esquecendo nada. Olha que diferença. Eu tenho tanta coisa importante para falar para vocês. Deixa eu dar uma olhada se eu não estou me esquecendo de nada. Você sai de esquecida, nervosa, despreparada, automaticamente por uma pessoa comprometida e generosa, não é? Afinal, você está checando as suas anotações. Isso te coloca num lugar muito mais seguro e no controle. E, principalmente, isso faz você perder o medo do apagão, porque o simples medo do apagão já te ajuda a dar apagão. Então, se você já, de antemão, já tiver um treino de contingência para o apagão não vai te derrubar mais. Beleza? Todo mundo preparado para os apagões? Que bom, que ótimo. Legal, bacana. E agora eu quero entregar para vocês um template de storytelling. Quem já ouviu falar em storytelling? Storytelling, muito bem. Storytelling é a arte de contar histórias. É das coisas que a gente faz de melhor nessa vida. Né? A tradição oral entre as mulheres foi o que trouxe a gente até aqui. Foi o que transmitiu valores, foi o que transmitiu crenças, regras, lições de vida, virtudes, né? Mas quando chega a hora da gente contar a nossa experiência num evento dentro da empresa, de receber o prêmio, de ser homenageada, bom, fala aí como é que você chegou, né? Está comemorando 25 anos de organização, vem cá, conta pra gente. E aí bate aquela sabotagem, né? De, ai, meu Deus, o que eu falo agora? Sem vontade, vocês vão estar numa posição, se é que já não estiveram, de ter que compartilhar. Isso na empresa, na comunidade, no prédio, na igreja, em qualquer situação da vida de vocês. Então, eu vou entregar uma formulinha que é só vocês substituírem pelas informações de vocês, tá bom? Olha só, a fórmula é a seguinte: quando eu comecei, eu buscava, e aí você vai falar do problema que você estava evitando, da dor que você estava querendo fugir,
ou então do sonho que você estava buscando realizar, tá? Mas eu não sabia o que eu sei hoje sobre. Aí você vai falar sobre o desafio que você enfrentou naquela posição. E eu tive que, e aí você vai falar das ações que você precisou tomar para superar o desafio, certo? E aí você vai finalizar como? O que me ajudou foi, aí você vai pensar nas suas características pessoais, os seus recursos que te ajudaram a cumprir aquele desafio, né? E as pessoas também que te apoiaram. O que você estudou, os recursos onde você foi buscar. E aí o resultado foi o sucesso, o crescimento. Geralmente a razão pela qual te pediram para contar o relato. E aí você amarra, e as pessoas vão falar, nossa, em 1 minuto ela deu uma aula para a gente, ela fez uma super palestra. Por isso, e você fecha com uma lição de vida, ou moral da história, e um convite irresistível para a sua audiência, certo? Então imagina que vocês vão falar para trainees ou estagiários, contando a experiência de vocês da organização. Né? Quando eu comecei, eu buscava uma empresa onde eu pudesse crescer com segurança. Mas eu não sabia o que eu sei hoje sobre o que é preciso para você crescer numa organização global. E eu tive que estudar muito, estudar línguas, me tornar muito competitiva. Foi na época da transição da máquina de escrever para os computadores. Eu precisei ter muita garra para estudar. O que me ajudou foi que eu tive gestores incríveis que tiveram paciência comigo, me deram orientações, e aí eu consegui chegar até hoje. Por isso, jovens, não desistam do sonho de vocês. Continuem com a gente e aproveitem todas as oportunidades que a organização oferece no nosso EAD. Percebe? Em 1 minuto, eu fiz uma palestra de relato pessoal. É essa estrutura. Vou dar um exemplo para vocês, exemplo pessoal. Quando eu comecei, em 2009, como palestrante de liderança feminina, eu buscava fazer com que as mulheres se tornassem multiplicadoras do poder que elas já têm e não sabem que têm. O poder sutil, o poder da influência, o poder de contagiar positivamente as pessoas. E eu achava que nas organizações as pessoas só iam me respeitar se fosse impecável, engessada, certinha e fizesse essas poses corporativas. Assim. Essa fui eu quando comecei. Fiz um ensaio fotográfico num L ponto para mostrar que eu cheguei no topo e que eu ia ajudar as organizações, as mulheres da organização a atingirem a liderança. Mas quando eu comecei, eu não sabia que não tinha muitos lugares reservados para as mulheres na liderança. A alegação dos gestores, dos CEOs, dos conselhos, do board, era de que as mulheres não tinham interesse, que em determinado momento da carreira, elas mesmas não queriam se candidatar à posição de liderança. O que eu não sabia é que as empresas, muitas vezes, eram lugares inóspitos para as mulheres crescerem, começando pelo ar-condicionado. Quem é que consegue ter uma solução milionária morrendo de frio? E aí, eu precisei ter muita paciência para continuar vivendo num ambiente muito masculino, me posicionando como mulher e servindo de referência para aquelas que vieram depois de mim. Esse grupo de homens é um grupo de palestrantes e mentores de palestrantes, do Roberto Chiniachi, foi meu primeiro mentor em palestras, e eu fui assistente dele e formei mais de 2.000 palestrantes. Metade desses alunos eram mulheres, e me partiu o coração, porque elas pagavam igual pela formação de palestrante, mas elas não seriam contratadas tanto quanto os homens. E quando fossem, ia ser com um cachê menor. E o que me ajudou a não desistir foi que eu fui procurar mentores fora do Brasil, porque na época não tinha ninguém falando de liderança feminina. E quando eu entrei na Amazon, né, eu joguei ali no Google a expressão liderança feminina, e eu pedi para o Google me dar um alerta. Sabe o que é o alerta do Google? O alerta do Google é quando você coloca uma palavra-chave ou uma expressão, e tudo que é notícia sobre aquela palavra-chave ou expressão, ela vem em forma de e-mail para você ficar por dentro daquilo. Então, durante muitos e muitos anos, aparecia assim: feminino do 15 de Piracicaba assume a liderança dos paulistas. A palavra feminina aparecia muito longe de liderança. Eu falei, caramba, não é possível que não tem uma notícia brasileira sobre mulheres na liderança. Mas nos Estados Unidos estava avançado. E esse livro foi meu primeiro livro, minha primeira referência
dos estudos de liderança. Guardem esse nome, Sally Helgesen. Foi um livro que eu comprei na Amazon americana, que se chama A Vantagem Feminina, Female Advantage, Jeitos Femininos de Liderar. Eu comprei esse livro, era um livro usado, e ele foi a base do começo do meu trabalho de coaching com mulheres para a liderança. Muito tempo depois, finalmente eu realizei o meu sonho de poder falar como palestrante de liderança feminina para uma empresa em que não só mulheres estavam me ouvindo, porque quem me contratava eram as empresas no Dia das Mulheres, para eu falar sobre estresse, equilíbrio de trabalho e vida pessoal. Essas coisas que as pessoas querem que a gente continue fazendo. Então, os pirulitos para a gente continuar produzindo pra caramba, o 3, como a gente faz, né? E aí, nessa empresa, foi muito importante, porque foi a primeira vez que eu falei para um CEO. Ele estava lá na audiência, tinha homens, não só mulheres, e estavam interessados em entender a importância de capacitar mulheres para a liderança e o quanto isso geraria soluções inovadoras para todo mundo. E essa empresa é um banco japonês. E o banco japonês tomou essa iniciativa de aumentar o número de mulheres na liderança depois que o primeiro-ministro japonês do Comitê Olímpico do Japão, de Tóquio, fez aquele comentário de que reuniões com mulheres eram irritantes. Ou seja, o comentário do cara que gerou a demissão dele gerou todo um movimento do Japão e das empresas japonesas de ter mais equidade de gênero dentro das organizações, e isso acabou refletindo que eu tive a oportunidade de estar nesse primeiro evento. E lembra que eu falei para vocês que eu botei o alerta do Google para quando eu recebesse liderança feminina? E eu via que o próprio Google, tinha um programa nos Estados Unidos e na Índia de capacitação de mulheres. E eles faziam palestras para grupos, tipo 500 pessoas, 600 pessoas, mulheres, para empoderar elas, para dar ferramentas de empreendedorismo e tal. E um dia, esse programa chegou no Brasil. E eu fui a palestrante convidada para dar a primeira palestra do programa de liderança feminina do Google no Brasil. E naquele dia eu cheguei em casa e o Google me mandou um alerta com a expressão liderança feminina. Era para falar do evento que eu tinha palestrado. Finalmente chegou. E chegou para me avisar que eu estava lá. É muito difícil você ser pioneiro. Eu imagino quantas primeiras coisas a Astrid não inaugurou dentro da empresa onde ela trabalha, dentro da família. Uau, que máximo! Como a primeira vez que você teve quase, gente, sensacional. E é duro você ser a pessoa que é a primeira, né? Que abre espaço para as outras. Mas esse dia aconteceu. E só isso já seria o bastante para me considerar uma pessoa de sucesso. Mas não era tudo, gente. Eu tinha conquistado um lugar que eu almejava para mim, uma visão que eu almejava para o Brasil. Aí foi na Arena Fonte Nova, em Salvador. E essas mulheres todas debaixo de chuva, e eu palestrando debaixo de chuva, fiquei me sentindo uma superstar. Foi muito bacana. E essa mulher veio para o Brasil, a Sally Helgesen, a mulher do livro. O primeiro livro que eu comprei, ela está ali, autografando. O livro foi o primeiro que deu origem à minha carreira, isso foi em 2019. Mas vocês não estão entendendo, gente. Ela não veio só para ir num evento e eu lá pedi autógrafo dela, dedicatória, naquele livrinho usado que eu comprei da Amazon, que foi o começo da minha carreira como consultora e coach de mulheres. A gente foi palestrar no mesmo evento. A gente dividiu o palco. Vocês imaginam que você estar no mesmo evento com aquela pessoa que deu origem a tudo que você começou? E olha só, gente, 2019, as únicas mulheres desse evento, né, éramos eu e Sally. E isso ainda é pouco, eu não poderia parar por aqui. Eu não poderia achar que isso é o bastante para mim. Eu chegar numa vitória individual de estar dividindo palco com alguém que foi minha mentora à distância em outra língua sem nem saber. Eu tinha que levar isso mais adiante. E aí veio uma pandemia, gente. E eu, então, recebi um convite de várias mulheres. Por favor, ensina a gente o que você sabe sobre palestra. E foi então que eu inaugurei minha mentoria Power Speaker. Essa foi minha primeira turma em 2020. A gente está na terceira turma agora. E mais mulheres pedindo para eu prepará-las para esse lugar de speaker. E toda mulher, CLT, empreendedora, precisa ser uma
uma speaker. Quando eu vejo os eventos, eles são patrocinados por empresas. E essas empresas têm o direito de enviar colaboradores delas para irem palestrar lá. E eu me pergunto, por que não são mulheres? Por que não são vocês? Então, se vocês se capacitam para palestrar, vocês serão as portas-vozes da empresa de vocês, do setor de vocês, do nicho de vocês. E isso um dia pode ser um plano B. Por que não? Né? Vocês já acumularam conhecimento num monte de coisa. Então, essa é a minha grande alegria, porque eu acredito que toda mulher tem uma mensagem que merece ganhar o mundo e ela merece ganhar com isso. Por isso que eu estou aqui para vocês, tentando convencer vocês a serem speakers e multiplicarem a capacidade de falar em público e levar isso adiante. Lucimar e Betinha estão aqui, estão ampliando o projeto delas, que é lindo. Quem não sabe, se aproximem das duas. Elas são influenciadoras do setor e tem muito a apresentar. Gente, essa foi a minha mensagem para vocês. Muito obrigada pela vida. E não se calem, vocês têm muito a dizer. Gente, nossa conversa continua. Esse é o meu Instagram, eu espero vocês lá. Esse QR Code é para quem se interessou ou se interessar pelo Você Speaker, que é o meu curso. Eu preparei um desconto para vocês. Só para vocês, tá? É esse cupom EXPOSEC aí. E a gente vai fazer uma bagunça, a gente vai fazer uma selfie e vídeo que eu vou postar. E daqui a pouco, vocês vão ficar com a Sandra e a Cláudia, que tem uma novidade para contar para vocês. Que é o seguinte, gente. Não parem por aqui. Isso é só o começo. Eventos não fazem milagre. Eventos só fazem milagre quando eles são seguidos de um processo. E eu tenho certeza que elas vão oferecer para vocês uma proposta incrível de processo. Agarrem a oportunidade. Podemos fazer nossa selfie, Cláudia? Eba! Com certeza. Vem, Sandra. O evento tem uma hashtag, uma frase, alguma coisa assim? Qual é a hashtag, Sandra? É Secretariado Pensando em Negócios. Então a gente vai fazer isso. Eu vou fazer 3, 2, 1, aí vocês gritam. Secretariado Pensando em Negócio. Depois fazem bastante bagunça. Pode levantar e ficar em pé, tá? Tá bom? Vamos lá. Aqui, gente, na ExpoSec, olha só, essas mulheres passaram o dia aprendendo. E olha só, vamos lá? 3, 2, 1. Secretariado Pensando em Negócio! Parabéns, maravilhosa. Parabéns, obrigada, Priscila, pela excelente palestra. A gente quer te entregar esse certificado de participação, pela sua contribuição aqui com a gente. Muito obrigada. Tirar uma foto agora. Pose para foto, por favor. Obrigada. Obrigada.